Tá, então tá, pessoal, vamos ver aqui como que a derivada te permite estudar crescimento e decrescimento de funções, tá? E concavidade também. Tá? Então, o conceito de crescimento e decrescimento e até concavidade não é estranho de vocês, tá? Nós vamos formalizar eles melhor e vamos ver como que a derivada te permite estudar eles. Tá? Então, o termo crescente, decrescente e constante, tá? Também vai ser usado aqui. A gente pode estudar esses três olhando para a derivada de uma função. Tá? Então, se você lembrar, você tem isso aqui, um comportamento crescente nesse intervalo, decrescente, crescente e o comportamento constante. Tá? Para formalizar melhor esses caras, tá? Você tem essa definição aqui. Então, vamos pegar uma função definida nesse intervalo aqui. E vamos pegar x1 e x2, dois valores nesse intervalo. Tá? Se acontecer isso aqui, ó, se f de x1 é menor que f de x2 sempre que o x1 for menor que x2, você tem uma função crescente. Se acontecer isso no intervalo, né, se f de x1 for maior que a do x2 sempre que x1 é menor que x2, é decrescente. E se for igual, é um comportamento constante. Tá? Então, visualmente, esses conceitos são bem simples. Tá? O item A tem expresso aqui. Então, se você tem um x1 menor que x2 e a f de x1 é menor que a f do x2, você tem um comportamento crescente. O item B, se você pega x1 menor que x2 e aí você tem a f do x1 maior que a do x2, comportamento decrescente. E vai ser constante quando qualquer x1 e x2 que você pegar aqui tem a mesma f. Tá? Isso aqui são só formalizações dessas ideias de crescente, decrescente e constante. Tá? E agora a gente vai ver como que a derivada te permite dizer em que intervalo a função é crescente, em qual intervalo ela é decrescente e em qual intervalo ela é constante. Tá? Então, estudando a derivada de uma função, você pode descobrir os intervalos de crescimento, decrescimento e de constância dela. Tá? Então, esses comportamentos você pode observar olhando para as inclinações das retas tangentes. E você lembra que inclinação de reta tangente é a derivada. Né? Então, por exemplo, isso aqui é um gráfico crescente. Você observa que todas as tangentes aqui têm inclinação positiva. Né? Então, isso é o mesmo que dizer que, olha, a derivada nesse intervalo é positiva. Né? Essa inclinação é positiva, e aí, lembra que o valor da derivada é a inclinação da tangente. Né? Se você olha para uma decrescente, você observa que as inclinações das tangentes são sempre negativas. Né? Então, isso é o mesmo que dizer que nesse intervalo a derivada é negativa. E se você olhar para uma função constante, você observa que todas as tangentes são horizontais. Né? As tangentes serem horizontais diz que a derivada vale zero. Né? Então, você estudar o sinal da derivada te permite dizer onde que a função é crescente e decrescente e constante. Né? Então, você veja aqui, na função crescente, é a que vai ter derivada positiva no intervalo. A função vai ser decrescente no intervalo quando tiver derivada negativa, e ela vai ser constante quando tiver derivada zero. Então, isso a gente formaliza nesse teorema aqui. Crescimento, decrescimento e também dá para estudar constância. Tá? Então, se você tem derivada positiva no intervalo abertinho aqui, então a função é crescente. Se a derivada é negativa, ela é decrescente. E se a derivada é zero, a função é constante. Tá? E você também pode usar isso para, não só no intervalinho fechado, tá? Pode ser no intervalo infinito assim. Um assim, ou até em todos os reais. Tá? Então, se num certo intervalo, é intervalo de qualquer tipo, né? Você tem a derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, decrescente. E derivada nula, função constante. Tá? Então, vamos olhar para essa função aqui. Vamos estudar o decrescimento, crescimento e constância dela. Então, aqui você tem a derivada. Né? E derivar polinômio é bem fácil, né? Vai usando a regra do tombo aqui. E você quer estudar o sinal da derivada, né? Para saber aonde que ela é crescente, aonde que ela é decrescente. Tá? Se eu fizer maior ou igual que zero aqui, for tentar mexer, vai dar um pouco de trabalho. Tá? Aqui é conveniente vocês fatorar a derivada para estudar o sinal. Né? Então aqui você pode colocar o 12x em evidência e você tem a derivada expressa em forma de produto de coisas. Né? Isso que é fatorar, escrever como produto de duas ou mais coisas. E dessa forma aqui está tranquilo para você
estudar o sinal da derivada. Porque sendo um produto de coisas, você pode estudar o sinal de cada um desses fatores aqui para avaliar o sinal da derivada. Então você tem que partir começando aqui do seguinte, que você quer saber onde que a derivada é positiva, onde que ela é negativa, né? Em intervalos, não em que valores. Então você primeiro busca os valores que zeram a derivada, ou valores onde ela não existe. Tá? Veja, essa derivada existe para qualquer valor, mas tem certos valores que vai zerar ela. Se você observar, o que zera esse 2x é o zero. E o que zera esse parêntese são as raízes desse polinômio, né? Que dá para você achar com Bhaskara ou some-produto. Tá? Então, se você for buscar os valores que zeram a derivada aqui, você observa que são esses. O zero, que é o que zera esse primeiro fator, e o menos 2 e o 1, que são as raízes desse cara de grau 2 aqui. Né? Então, esses três valores vão zerar a derivada. O que você vai fazer agora é estudar o sinal da derivada em torno deles. Tá? Será que aqui para trás do menos 2, qual que é o sinal da derivada? Entre menos 2 e 0, qual que é o sinal? Entre 0 e 1, qual que é o sinal? De 1 para frente, qual que é o sinal? Tá? Então, quando você está estudando crescimento e decrescimento, você está estudando o comportamento da função num intervalo, não é num número. Você quer saber o sinal da derivada num intervalo, o sinal da derivada em outro intervalo, não o sinal da derivada num número. Tá? Esses três aqui são os que zeram a derivada, então é natural de você imaginar estudar o sinal da derivada no entorno deles. Tá? Poderiam ter valores que não têm derivada. Né? Às vezes cai alguém num denominador aqui, você também estuda o sinal da derivada no entorno dele. Então, descobertos esses valores que zeram a derivada, a gente vai ver depois que eles têm um nome específico, tá? Esses caras que zeram a derivada, ou onde não tem derivada. Né? Então, se você estudar o sinal da derivada em torno deles, você vai saber onde que a função cresce ou decresce. Tá? Então, já que está fatorado, isso aqui é bom para estudar o sinal. Tá? Então, vamos chamar esse cara de G e esse de H. Aí você vai avaliar o sinal da G e da H, e aí o sinal da F' sai como o do produto aqui. Né? Então, você observa que a G ela é negativa para trás do zero, e ela é positiva para frente do zero. Né? A H, para você estudar o sinal dela, é tranquilo, porque é um polinômio de grau 2, você sabe desenhar. Isso aqui é côncavo para cima, né? Parábola côncava para cima, e passa no menos 2 e no 1. Né? Então você observa que entre o menos 2 e 1, a H é negativa, e para fora do 1 e para fora do menos 2, a H é positiva. Isso é um polinômio côncavo para cima. Então, tendo o sinal da G e da H, você já sabe dizer a respeito do sinal da F', né? Que é isso que vai te dizer onde ela é crescente ou decrescente. Né? Então, aqui é um produto de coisas. Então, você dá o produto de um cara negativo por um positivo, dá um cara negativo. Produto de negativo com negativo, positivo. Produto de positivo com negativo, negativo. Produto de positivo com positivo, positivo. Tá? Então, você já tem aqui o sinal da derivada nos intervalos. Tá? São os intervalos em torno desses caras que têm derivada nula. Então, você observa que ela é crescente aqui nos azuis, né? Então, crescente entre menos 2 e 0, porque tem derivada positiva, e do 1 para frente. E ela vai ser decrescente nos vermelhos. Né? Então, decrescente lá do menos infinito aqui, e entre o 0 e 1. Tá? Então, se você quiser confirmar. E constante. Né? Você não tem intervalo onde ela é constante. Tá? Porque você não tem intervalo onde a derivada vale sempre 0. Você tem valores onde a derivada vale 0, mas não tem um intervalo onde todo mundo tem derivada 0. Tá? Nessa situação aqui. Tá? Então, não tem um intervalo onde ela é constante. E se quiser confirmar essas informações, aqui você tem um gráfico dela. Pode ver que você descobriu certinho aqui onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, estudar o sinal da derivada te permite descobrir onde ela cresce e onde ela decresce. Tá? O que a gente vai fazer agora é usar a derivada para estudar a concavidade, tá, do gráfico. Você sabe que o termo côncavo, você acha que basicamente você usa bastante. Bom, bastante não. Pelo menos só até esse momento aqui você vem usando concavidades só para falar de parábola. Né? Você tem a parábola côncava para cima, a parábola côncava para baixo. Mas esse termo se aplica a qualquer função em geral. Tá? Então, pensar que aqui você tem um gráfico, né? Essa linha azul no meio. Então, aqui nesse intervalo você tem uma concavidade para cima e essa aqui uma concavidade para baixo. Tá? E isso para qualquer função não precisa ficar restrito a parábola.
Mas você tem uma maneira de definir isso aqui mais formalmente e é usando derivadas. Então você tem essa definição aqui. Para côncava para cima no intervalo aberto, se o gráfico dela está sempre acima das tangentes. Ela vai ser côncava para baixo se o gráfico está sempre para baixo das tangentes. Então, por exemplo, você tem isso aqui. Observe que você tem as tangentes aqui. E você observa que o gráfico está sempre para cima das tangentes. Então, isso é uma concavidade para cima. Se você pegar uma concavidade para baixo, você observa as tangentes e você vê que o gráfico da função está sempre para baixo das tangentes. Tá? Então, isso configura uma concavidade para baixo. Tá? Mas, visualmente, assim, quando você bate o olho, você sabe dizer. Tá? Não precisa nem ficar dizendo as tangentes. Né? Agora, essa é uma forma de definir a concavidade olhando as tangentes. Mas tem outra. Tá? A gente vai ver aqui a seguir. Tá? Porque você veja que essa forma aqui ela depende muito de desenhar o gráfico. Né? Vamos ver a outra. Tá? Então, essa aqui seria a outra maneira de olhar a concavidade. Tá? Você também pode dizer se ela é côncava para cima ou côncava para baixo, olhando para o crescimento das inclinações das tangentes. Tá? Então, observe aqui, uma concavidade para cima. Se você observar a inclinação das tangentes, você vê que ela vai crescendo conforme você vai andando aqui no intervalo. Né? Então, quando as inclinações são crescentes, ou seja, as inclinações das tangentes vão aumentando, você tem uma concavidade para cima. Né? Então, você veja, essa primeira tangente tem uma inclinação negativa. Depois ela fica um pouco menos negativa. Aqui ela ficou uma inclinação zero, depois uma inclinação positiva, aí ficou mais positiva. Então, você veja, a inclinação vai crescendo. Então, isso configura uma concavidade para cima. No caso de concavidade para baixo, você observa que as inclinações vão decrescendo. Então, você tem um número aqui, por exemplo, essa primeira tem uma inclinação positiva. Essa daqui também é uma inclinação positiva, só que já é menor que a anterior. Aí, inclinação zero, a inclinação negativa, e a inclinação vai ficando cada vez mais negativa. Então, você vê que as inclinações vão decrescendo, né? No caso de uma concavidade para baixo. Tá? Então, essa é outra maneira de você enxergar concavidade. Tá? Estudando o crescimento e decrescimento das inclinações, tá? Das tangentes. Ou seja, estudando o crescimento e decrescimento da F'. Tá? Então, se concavidade pode ser vista estudando crescimento e decrescimento da F', né? Que é a F', que é a inclinação das tangentes, então você pode observar a concavidade olhando para a derivada segunda, né? Se você usar o último teorema na F', você quer saber onde é côncava para cima, é saber onde a derivada é crescente. Saber onde é côncava para baixo é saber onde a derivada é decrescente, né? Porque a derivada é a inclinação. E se você quer saber onde que uma função cresce ou decresce, você estuda a derivada dela. Então, se eu quero saber aonde a derivada é crescente, eu quero saber aonde a derivada da derivada é positiva. Né? Ou seja, eu quero saber onde que a derivada segunda é positiva. Saber onde a derivada é decrescente é saber onde a derivada da derivada é negativa. Ou seja, tem que olhar então para a derivada segunda. Né? Então, se você tem uma função duas vezes derivada no intervalo aberto, quando a derivada é positiva, você tem uma função côncava para cima. Uma derivada segunda. Né? E por quê? Olha, a derivada segunda é a derivada da f'. Dizer que a derivada segunda é positiva é dizer que a f' é crescente. Então é um caso desse aqui. A f' é crescente? As inclinações são crescentes. Se a derivada segunda é negativa, isso é dizer que a derivada primeira, né, a f' é decrescente. Olha, se a f' é decrescente, as inclinações são decrescentes aqui. Né? Então isso aqui é uma maneira de enxergar a concavidade, então olhando para a derivada segunda. Então, você tem essa maneira aqui, olhando também para a derivada, você pode avaliar onde que a função é côncava para cima ou côncava para baixo. Então, crescimento e decrescimento a gente viu olhando para a derivada primeira. Concavidade a gente olha para a derivada segunda. Então, vamos ver nesse caso aqui. Então, tem que olhar para a derivada segunda. Essa é a derivada primeira e essa é a derivada segunda. Então, é você, de novo, estudar o final da função. Né? Saber onde que a derivada segunda é positiva, porque daí ela vai ser côncava para cima.
onde ela é negativa, então ela vai ser côncava para baixo. Tá? Vamos fatorar isso aqui para fazer estudo de sinal, é mais simples. Tá? Então, veja, tem valores que zeram a derivada segunda. Né? No caso é só o 2, x igual a 2. Porque a exponencial é sempre positiva, nunca zera isso aqui. Então, se a derivada segunda vai zerar, é por causa desse fator do parênteses aqui, que no caso é o 2. Tá? Então, o 2 é um valor que zera a derivada segunda. E aí, agora, então, você faz o estudo do sinal da derivada segunda no entorno do 2. Então, você tem o 2 aqui, que é o valor que vai zerar a derivada segunda, e aí você estuda o sinal dela no entorno dele. Estudar o sinal, você pode fazer aquela mesma jogada do G e do H, já que ela está fatorada, né? Vamos chamar isso aqui de G e essa aqui de H. E já que ela está escrita como fator, é estudar o sinal dela, se resume a estudar o sinal da G e da H. Observar que a G é positiva para frente do 2 e negativa para trás. Né? Então, G é negativa para cá, positiva para cá. A exponencial, não importa o que tem aqui, se é menos x, se é um trambolho qualquer, exponencial de qualquer coisa é sempre positivo. Né? Então, a esquerda positiva e a direita do 2 positivo. Né? Então, agora aqui é só fazer o joguinho de sinal. Você observar que aqui uma coisa negativa vezes uma positiva dá negativa. Né? Então, a derivada segunda é negativa. Então, algo positivo vezes algo positivo, positivo. Né? Que é o produto que a derivada segunda vem do produto da G pela H. Então, aqui você já tem estabelecido a concavidade. Né? Então, você tem que ela é côncava para cima do 2 para frente. E ela é côncava para baixo, aqui do menos infinito até o 2. Tá? E aqui você deixa aberto. Tá? Quando você estuda concavidade, você estuda num intervalo aberto. Tá? Certo? E aí, se você quiser conferir no gráfico, você tem isso daqui. Né? Então, você veja, até o 2, côncava para baixo. Passou do 2, côncava para cima. Né? Talvez você precise dar um zoom maior aqui para enxergar a concavidade. Tá? Mas é assim que você estuda concavidade de funções, tá? Olhando para a derivada segunda. E crescimento você estuda olhando para a derivada primeira. Tá? Aqui, quando você começa a falar de concavidade, você tem um ponto importante, que é o tal do ponto de inflexão. Tá? O ponto de inflexão é um ponto onde a concavidade muda. Tá? Ou muda de côncava para cima ou côncava para baixo, ou vice-versa. Tá? Então, ele é um ponto onde há mudança de concavidade. Então, por exemplo, aqui você vem côncava para cima, aí mudou côncava para baixo. Tá? Esse é um ponto de inflexão. Mas pode ser o contrário. Tá? Ela vem côncava para baixo e aí vira côncava para cima. Tá? Então, esses casos onde há mudança de concavidade, né, você chama de ponto de inflexão. Ou esse aqui é o ponto de inflexão, ou esse x0, ou esse ponto do gráfico. Tá? Tanto faz falar que x0 é o ponto de inflexão, ou esse ponto aqui é o ponto de inflexão. Tá? Lógico que esse ponto é um ponto de duas coordenadas. Né? Então, o que está expresso aqui? O ponto do gráfico. Né? Aqui vou deixar como exercício para vocês verificar que o 1 é um ponto de inflexão aqui da f de x, desse polinômio de grau 3. Tá? Aí eu vou até deixar o gráfico aqui que dá para você ver que de fato acontece. Né? Então, você vê concavidade para baixo até o 1, aí depois do 1 para frente, concavidade para cima. Tá? Mas aqui quero que você confira as contas estudando a concavidade no entorno do 1. Tá? Então você vai fazer a derivada segunda, igual a gente fez anteriormente, e estudar a concavidade dela. Tá? Você vai ver que no entorno do 1 a concavidade vai se alterar. Tá? Vai mudar de côncava para baixo para côncava para cima. Tá? Aí, a importância desse ponto de inflexão, se você enxerga em termos de taxa de variação. Né? Porque sabe que a derivada ou você enxerga como inclinação de tangente ou como taxa de variação. São termos equivalentes. Né? Então, o ponto de inflexão é o cara onde muda a concavidade. Né? E se você enxergar a concavidade como crescimento e decrescimento das tangentes, né? Das inclinações de tangentes. Né? Então, os pontos de inflexão são os pontos onde o comportamento das inclinações, né? O comportamento da derivada, muda de crescente para decrescente, ou vice-versa. Tá? Em termos de taxa de variação, é dizer ali no ponto de inflexão há uma mudança de taxa crescente para taxa decrescente. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem, veja, côncava para cima, mudou para côncava para baixo. Né? Então, você tem inclinação crescente, mudou para uma inclinação decrescente. Se você quiser falar em termos de taxa,
Aqui você tem uma taxa de variação crescente, né? Que a inclinação é a taxa de variação, e aqui você tem uma taxa de variação decrescente. E pode ser outro tipo de mudança. Inclinação decrescente mudou para uma inclinação crescente. Em termos de taxa, você tem o quê? Olha, uma taxa de variação decrescente aqui, né? E aí ela muda para uma taxa de variação crescente. Então você pode pensar em termos também de mudança de taxa de variação. Né? Lógico, observe que a taxa de variação é positiva em todos os reais aqui. Mas o que está acontecendo no ponto de inflexão é que ela muda de uma taxa crescente para uma taxa decrescente. Tá? Então, aqui mudou de uma taxa de variação decrescente para uma taxa de variação crescente. Tá? Então, como você pensar lá em termos de velocidade, né? Você vem com um certo intervalo, a velocidade vem crescendo. Né? Lembra que pensar, por exemplo, olhar para esse aqui, esse gráfico azul é a função posição. Então, as inclinações de tangentes são as velocidades. Né? Então, aqui você vem com a velocidade crescente e a partir do no ponto de inflexão, a velocidade começa a decrescer. Né? Se você olhar para esse caso, né? De novo, pensando como a função posição, as inclinações são as velocidades. Né? Então, você vem com uma velocidade decrescente e aí no ponto de inflexão ela muda para uma velocidade crescente. Tá? Então, assim que você pode ver também o ponto de inflexão, como sendo um ponto onde há mudança da taxa de variação, né? Onde a taxa de variação muda de crescente para decrescente, ou vice-versa. Ou também como um ponto onde há mudança da inclinação das tangentes. Né? Porque inclinação de tangente e taxa de variação são a mesma coisa. Né? Vamos começar aqui a falar também de extremos relativos. Tá? E também ver como que você usa a derivada para achar extremos relativos. Né? Vamos definir bem aqui o que é um extremo relativo. Que é extremo relativo vai ser máximo ou mínimo relativo. Tá? Você tem um máximo relativo ou local, a gente vai usar mais relativo, num certo x0, se esse cara tem a maior f num intervalinho em torno dele. Tá? Então, se numa vizinhança do x0 ele for o cara que tem a maior f, ele é o máximo relativo. Ele vai ser mínimo se numa vizinhançazinha em torno dele ele tiver a menor f. Tá? Então, por exemplo, um gráfico aqui, esse cara seria um mínimo relativo, esse um máximo e esse um mínimo. Né? Cada morrinho, cada topo de morrinho, topo, né, bico de morrinho, se pensar assim, ele é um extremo relativo. Pode ser máximo ou mínimo, tá? Então você tem um mínimo relativo, máximo, mínimo, máximo e mínimo. Mas aqui seria outro, né? Por exemplo, esse aqui é um máximo relativo. Esse aqui é outro máximo relativo, tá? Então esses topinhos aqui no gráfico eu estou chamando de extremos relativos, que são o tal do máximo e do mínimo. Tá? Então o cara é um máximo relativo. Se numa vizinhança em torno dele, ele é o que tem a maior f. Ele é um mínimo, se numa vizinhança em torno dele, ele é o que tem a menor f. Tá? Então, isso visualmente você teria esses topinhos aqui num gráfico. Tá? Então vamos ver como que a gente pode usar a derivada para determinar esses caras. Tá? Esses máximos e esses mínimos relativos. Então aqui só alguns exemplos. Né? Por exemplo, x², você vê que você tem um mínimo relativo aqui no zero. Né? Porque num intervalo em torno do zero, você tem ele como tendo a menor f. Aqui você observa que você tem um máximo relativo no menos 1, né, que é um topo aqui, e é um mínimo relativo no 1, né, que é um outro topinho aqui para baixo. Nem sempre você tem máximo ou mínimo. Tá? Por exemplo, x³ não tem nem máximo e nem mínimo. Tá? Pode pensar, mas e aqui? Aqui não, né, no zero. É mínimo isso aqui? Não, na verdade não é. Qualquer intervalo que você pegar em torno do zero, você tem caras ali nesse intervalo que tem uma f maior que a dele e também tem caras que tem f menor. Tá? Então não tem intervalo em torno do zero onde a f do zero é a menor de todas, ou a f do zero é a maior de todas. Tá? Então sempre vai ter caras que têm f maior que zero e caras que têm f menor que zero, quando você pegar um intervalo em torno dele. Então nessa situação não tem como ter máximos, nem mínimos. Outro aqui é, você vê que você tem um máximo relativo no 1, né? No x igual a 1, você tem um máximo.
e mínimos relativos no menos 1 e no 2. Aqui no cosseno, você vai ter máximos relativos, né, em múltiplos pares do π e mínimos em múltiplos ímpares. E a função módulo, por exemplo, você tem um mínimo relativo no zero. E só isso que você tem. Agora, como que eu vou usar a derivada para achar esses caras? Se você observar para todas essas aqui, né, todos os lugares que tem máximo e mínimo, se você se perguntar como é que é a derivada neles, né, você vai chegar em... Só tem duas possibilidades. Né? Seja, se você olhar para a derivada aqui, a inclinação da tangente, né, veja que a tangente é horizontal. Se você olhar para a derivada aqui, tangente horizontal, aqui não tem máximo e mínimo. Né? Nesses topinhos aqui, tangente horizontal, tangente horizontal, tangente horizontal. Então, em cada máximo ou mínimo relativo, aqui em cada extremo relativo, você tem tangente horizontal. Ou você não tem derivada. Né? Que é o caso aqui do módulo, você não tem derivada aqui. Né? Você tem um bico aqui no gráfico, então isso configura que você não tem derivada. Tá? Então, se você começa a observar isso, você pode conjecturar o seguinte, olha, parece que máximos e mínimos relativos, quando existem, eles existem em valores que ou tem tangente horizontal, né, isso é o mesmo que dizer que tem derivada zero, ou eles ocorrem em caras que não têm derivada, né, como no caso aqui, em bicos. Né. E de fato dá para afirmar isso. Tá? Quando você tem um máximo, né, e tem derivada ali, né, máximo ou mínimo, né, quando você tem um extremo relativo num lugar que tem derivada, a derivada é zero. Ou, se não tem derivada, tá, a derivada não existe. Né? Então, você observa o seguinte, você vai ter máximo e mínimo, quando você tiver, né, em valores onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Tá? Então, você veja que aqui, os seus máximos e mínimos sempre aparecendo em valores que têm derivada zero. Nesse caso, aparece também em valores onde não tem derivada. Tá? Então, veja só. Então, antes de definir, de fazer essa conjectura, né, a respeito de como é que são a derivada em extremos relativos, né, como é que são as derivadas em pontos de máximo ou mínimo relativo, vamos usar o conceito aqui de ponto crítico. Tá? Vai aparecer com frequência aqui agora. A gente já falou dele lá no comecinho, mas não formalizamos. Tá? Então, um ponto crítico é um ponto lá no domínio que tem derivada nula ou que não tem derivada. Tá? Então, por exemplo, se pensar algo assim, né? Então, aqui você tem derivada nula, derivada nula, derivada nula, ou seja, que as tangentes são horizontais. E nesses bicos você não tem derivada. Né? Então, esses x1, x2, x3, x4, x5 são todos pontos críticos dessa função aqui. Tá? Então, e eles vão ser essenciais para você achar os extremos relativos, dizer onde é que tem máximo, onde é que tem mínimo relativo. Porque se você observa esse exemplo de gráfico aqui, você vê, olha, tem um máximo relativo aqui, um mínimo aqui, máximo relativo, mínimo, máximo. Tá? Então, esses pontos vão ser essenciais para você determinar os máximos e mínimos relativos. Tá? Então, vamos só fazer um exemplo aqui. Achar ponto crítico. Então, achar ponto crítico é achar valores que ou anulam a derivada ou onde que não tem derivada. Então, se você fizer a derivada aqui, fazer o cálculo aqui, dar uma ajeitada bonita, você vê que ela vai ser zero quando a parte de cima for zero. Que no caso, x igual a 2. E a derivada não existe se aqui embaixo zerar. Né? Não pode ter zero no denominador. Ela não existe quando x é zero. Então, você tem dois pontos críticos, x igual a 2 e x igual a 0. Então, você tem esses dois pontos críticos aqui. O x igual a 2 é um cara que anula a derivada e o outro é um cara que não tem derivada. Se você quiser olhar graficamente, faz sentido, né? Você vai ter um bico aqui no zero, né? Então, por isso que ele não tem derivada aqui. Então, por isso que o zero é um ponto crítico. E aqui você tem uma tangente horizontal no 2. Né? Então, por isso que ele também é um ponto crítico. Ele tem uma derivada nula. Tá, e aí vamos ver como que esses pontos críticos vão te ajudar a determinar os extremos relativos. Esse aqui é o gráfico da F. Tá? Então, os pontos críticos eles vão ser os candidatos a extremos relativos, tá? No interior de um domínio de uma função. Tá? Então,
Por que eu grifei candidatos? Já já você vai entender. Então, olha esse teorema aqui. Você tem uma função definida no intervalo aberto. Tá? Você está lidando com a função definida no intervalo aberto. E lá você tem um x0. Então, se você tiver um extremo relativo em x0, ou seja, você tem um máximo ou mínimo relativo em x0, então esse x0 tem que ser um ponto crítico. Tá? Então, veja só. Então, quando você tem extremo, você tem o cara é um ponto crítico, né? Um extremo relativo. Agora, a volta nem sempre é verdade, tá? A recíproca não é válida. Pode ter um ponto crítico, mas ele não ser extremo relativo. Né? Por exemplo, na x-cubo, que a gente comentou ali para trás, o x igual a zero é ponto crítico, né? Quando você faz a derivada e aplica no zero, vai zerar. Mas ele não é nem máximo e nem mínimo. Tá? Você tem aqui x igual a zero, e a gente comentou que qualquer intervalo que você pegar em torno do zero, você tem caras que tem f maior que a dele e f menor que a dele. Tá? Então não tem como ele ser nem máximo e nem mínimo. Tá? Então, por isso que aqui eu estou grifando candidatos. Tá? Se você tem um extremo relativo, ele tem que ser ponto crítico. Mas ser ponto crítico não garante que ele é extremo. Tá? Então, por isso que você tem que os pontos críticos são apenas candidatos. Você achar ponto crítico não te diz nada se ele é máximo ou mínimo relativo. Tá? Mas eles são os candidatos a serem máximos ou mínimos. Se você quiser, depois que você achou os pontos críticos, né? Como que eu vou avaliar se o cara é máximo ou mínimo depois que eu achei? Você pode usar o teste da derivada primeira, né? Que esse é um teste que a gente já ia aqui, e tem outro teste que é o teste da derivada segunda. Tá? Então, depois que você determinou os pontos críticos, aí você vai avaliar se cada um deles é máximo ou mínimo relativo, ou pode ser que não seja nenhum dos dois. Tá? E você pode usar o teste da derivada primeira. Então, você tem o item A, que se a derivada é positiva à esquerda e negativa à direita do ponto crítico, você tem um máximo relativo. Tá? E aqui eu falo intervalo aberto imediatamente à esquerda, que eu quero dizer é um intervalinho pequeno à esquerda do x0 e um intervalinho pequeno à direita. Tá? E esse aqui é o item B, se ela é negativa à esquerda e positiva à direita, você tem um mínimo. E se a derivada tiver o mesmo sinal à esquerda e à direita do ponto crítico, ele não é nem máximo nem mínimo. Tá? Então f não tem extremo relativo em x0. Agora, por que? Não é aleatório esse derivada positiva e derivada negativa. Se você observar visualmente, aqui você, gráfico você vê que é uma... Bom, x0 é um ponto crítico, uma derivada nula. E você vê que aqui você tem derivada positiva à esquerda do x0 e derivada negativa. Então, esse é um caso do item A. Por que não é aleatório? Porque, veja, derivada positiva é ser crescente e derivada negativa é a função ser decrescente. Então, a função vem aqui, cresce e decresce. Então faz sentido você ter um máximo aqui relativo. Né? Aqui tem derivada positiva, derivada negativa. Então, a função cresce e decresce. Então faz sentido você pensar que esse cara é um máximo relativo. Né? Mas pode ser que não. Então, máximo relativo. Mas pode ser que não tenha derivada. Né? Ponto crítico pode ser também um valor que não tem derivada. Mas você continua observando que aqui derivada é positiva e derivada é negativa. A função cresce e decresce, máximo relativo. Né? Então, isso é aqui esses dois são exemplos do item A. Então, é você ter bem claro que se a derivada é positiva, ela é crescente, e se ela é negativa, é decrescente. Então, você ter bem claro visualmente o que significa essa mudança de sinal na derivada. Né? Quando a derivada muda de sinal, ela muda de um comportamento crescente para decrescente ou vice-versa. Né? E aí, essa mudança de crescimento de crescente para decrescente, é essa mudança que provoca a existência de um máximo ou de um mínimo. Vamos, por exemplo, ver aqui do item B, né? Você observa que você tem um ponto crítico aqui, derivada a zero, no x0. Você vê que a função decresce e cresce. Né? Então, derivada negativa, decresce, derivada positiva. Tá? Então, quando há essa mudança de sinal no entorno do ponto crítico, de sinal da derivada, há uma mudança de comportamento de crescente para decrescente, ou vice-versa. Tá? Então, essa mudança de crescente para decrescente provoca aí um mínimo ou um máximo. Aqui mudou de
decrescente para crescente. Então isso gera um mínimo relativo. Pode ocorrer também um outro tipo de ponto crítico, que é o que não tem derivada, né? Então você observa aqui que a derivada é negativa, função decrescente, e aqui positiva crescente. Então, mínimo relativo. Tá? Então, se no entorno do ponto crítico há mudança de comportamento no crescimento da função, né? Muda de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente, você vai ter ali um mínimo relativo. E aqui o item C, né? Se não muda o sinal da derivada no entorno do crítico, ele não é extremo. Tá? Não é extremo relativo, ele não é nem máximo nem mínimo. Por exemplo, aqui você vê que é derivada positiva e derivada positiva. E, lógico, aqui você vê que ele tem uma derivada zero, né, no x0, então ele é um ponto crítico. Então, nesse caso aqui, não é extremo, né, que é um do item C. E aqui você pode ver que vai derivada negativa e negativa, né, são decrescentes. Ponto crítico aqui também é tangente horizontal, então a derivada no x0 é zero, então ele é um ponto crítico. Né. Então, aqui também não é extremo. Tá? Então, também você tem um caso aqui do item C. Aí, nesses casos aqui, o tipo de ponto crítico é aquele que tem derivada nula, mas também ocorre naqueles caras que não tem derivada. Né? Por exemplo, aqui, esse cara não tem derivada, tem uma tangente vertical. Né? É como se aquele limite que define a derivada está dando mais infinito. Né? Então, você não tem derivada aqui no x0. Ele é um ponto crítico, então. Mas você observa que a derivada primeira aqui não muda de sinal. Né? Crescente e crescente, né? Então, derivada primeira positiva e positiva. Então, isso aqui não é extremo. Pode ter outro caso, né? Que aqui a derivada segunda negativa, a derivada primeira negativa e negativa, né? Não há mudança de sinal da derivada, então isso aqui não é um extremo. Então, o teste da derivada primeira vai te permitir dizer se o cara é extremo relativo, né? Se há uma mudança de sinal na derivada no entorno dele. Né? Porque essa mudança de sinal na derivada faz o gráfico, faz o comportamento da função mudar de crescente para decrescente ou vice-versa. E aí essa mudança de comportamento de crescente para decrescente ou vice-versa, é essa mudança que provoca ou um máximo ou um mínimo relativo. Tá? Então, se há mudança no sinal da derivada, você tem um extremo relativo ali. Se não tem mudança no sinal da derivada, você não tem extremo. Tá? Então, esse é o teste da derivada primeira. Tá? Então, é essencial você achar os pontos críticos e estudar essa mudança de sinal da derivada no entorno deles. Tá? E essa mudança de sinal vai te dizer, olha, aqui tem um máximo, aqui tem um mínimo relativo. Ou aqui não tem nada, aqui não muda de sinal. Então vamos ver esses aqui. A gente já lidou com essa função, né? Então essa aqui é a derivada primeira. Pontos críticos a gente já viu que é o 0 e o 2, né? O 2 é o que vai zerar a derivada, porque ele zera o de cima. E o 0 é o que não tem derivada, né? Porque não pode ter zero aqui embaixo. Então só tem esses dois pontos críticos. Se você for estudar o sinal da derivada no entorno desses pontos críticos, né? Aqui você vai estudar o sinal da f'. Bom, vamos ser, já que ela está expressa como um quociente, né, o sinal dela é influenciado pelo sinal dessas funções aqui. A de cima eu vou chamar de g, a de baixo de h. Então, você observar o sinal aqui, por exemplo, da g, para frente do 2 ela é positiva e para trás ela é negativa. E a h, isso aqui é a raiz cúbica de x, né, mesma coisa. Para frente do 0 é positiva e para trás ela é negativa. Tá? Então, você já tem estabelecido os sinais aqui, né, de g e da h. Então, isso já te permite dizer como é que é o sinal da f'. Né? Você tem divisão aqui, por exemplo, um cara negativo dividido por um negativo dá positivo, né? Filhinha positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Né? Então você observa, né? Agora você já sabe o sinal da f', então você sabe dizer onde que ela é crescente, onde ela é decrescente, e você sabe ver as mudanças. Né? Então, por exemplo, você vê que aqui a função cresce até o zero, né? E depois decresce. Então, derivada positiva mudou para negativa, vem de crescente para decrescente. Olha, isso provoca um máximo relativo. Né? A função cresce e depois decresce. Aqui ela decresce e depois cresce, né? No 2. A partir do 2, que é essa mudança de crescimento. Então, isso aqui é o mínimo relativo. Né? Esse Azinho é referente ao item A do teorema do teste da derivada primeira. Né? O teste anterior. E o Bzinho é o item B do teste da derivada primeira. Certo?
Então, aqui veio função crescendo, decresceu. Opa, isso provoca o máximo. Aqui, até o 2, ela vem decrescendo e depois cresce. Opa, isso provoca um mínimo relativo. Tá? Esse é o teste da derivada primeira. Analisar a mudança de sinal da derivada no entorno dos pontos críticos. Tem outro teste, que é o teste da derivada segunda. Só que o teste da derivada segunda eu vou aplicar num ponto crítico desse tipo aqui. Tá? É um ponto crítico que anula a derivada. Então ele não se aplica a pontos críticos que não têm derivada. Tá? Então o sinal da derivada segunda te diz também se ele tem máximo ou mínimo. Né? Se a derivada segunda for positiva, você tem um mínimo. Se a derivada segunda for negativa, você tem um máximo. E se a derivada segunda for zero, o teste é inconclusivo. Ou seja, você não dá para afirmar nada com o teste da derivada segunda. Tá? Pode ter extremo relativo ou não. Pode ter máximo ou mínimo relativo ou não. Tá? Certo? Então, visualmente, você tem isso aqui, né? Em vez de concavidade para baixo, né? Você tem aqui um cara com derivada zero, né? Um cara nessas condições. Veja que a tangente ali é horizontal. Então, se ela é côncava para baixo, né? Que é isso que significa ser derivada segunda negativa, você tem o máximo. Aqui um cara com derivada zero, que então está nessas condições. Se a derivada segunda é positiva, ela é côncava para cima. Então isso provoca um mínimo. Tá? Então, isso aqui faz sentido se você pensar em termos de concavidade. Né? Ter a derivada segunda positiva te dá uma concavidade para baixo. Olha, concavidade para baixo parece me dar, então, um máximo. Quando eu tenho a derivada segunda positiva, né, você tem uma concavidade para cima. Então, isso te dá um mínimo. Tá? Então, também dá para você avaliar máximos e mínimos olhando a concavidade. Tá? Aí depende, cada caso é um caso. Às vezes é melhor usar o teste da derivada primeira, às vezes o teste da derivada segunda. Você veja que em algumas situações o teste da derivada segunda não conclui nada. Você pode apelar para a derivada primeira. Tá? Então, o teste da derivada segunda ele já é um pouco mais restrito, porque eu não uso ele em todo tipo de ponto crítico, é só nesse tipo de ponto crítico aqui, que tem a derivada zero. Né? E até vou deixar a observação aqui. Eu aplico só nesses pontos críticos que tem derivada primeira nula. Tá? Você sabe que tem outro tipo de ponto crítico que é o que não tem derivada. Tá? Então, se você tiver bem claro que a derivada segunda te expressa a concavidade, você tem bem claro visualmente que, de fato, derivada segunda negativa vai te dar um mínimo, vai te dar um máximo, né? Porque é côncava para baixo. E derivada segunda positiva vai te dar um mínimo porque ela é côncava para cima. Tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Então, aqui é a derivada primeira. Então daqui você tira os pontos críticos, já que você vai ter que usar eles, né? Então, você veja que a derivada existe para qualquer valor, né? E ela só se anula quando o x for zero, né, que é o que vai anular esse 15x², ou quando o x for mais ou menos 1, né, que é o que anula esse segundo parênteses. Tá? Então, você tem só pontos críticos do tipo que eu posso usar o teste da derivada segunda. Né? Então, pontos críticos daqueles tipos que anulam a derivada. Tá? Então, essa derivada existe para todo mundo, então posso usar o teste da derivada segunda para esses três pontos críticos aqui. Né? Então, você tem três pontos críticos, menos 1, 0 e 1. Então vamos olhar a derivada segunda, e aí o sinal da derivada segunda aplicado nesses pontos críticos vai te dizer, olha, tem um máximo, tem um mínimo aqui. Tá? Ok. Então, observar. Apliquei a derivada segunda no menos 1, aí você tem que fazer as contas, mas isso aqui vai dar negativo. Né? Então, isso aqui diz pelo item B do teste da derivada segunda que você tem um máximo relativo ali. Né? Se eu aplicar a derivada segunda no zero, isso dá zero. Então, o item C diz que o teste é inconclusivo. Então, o teste da derivada segunda não te diz nada por enquanto a respeito disso. Se eu aplicar a derivada segunda nesse outro ponto crítico, vai dar um valor positivo, você vai ter que fazer as contas. E aí, pelo item A, você tem um mínimo relativo ali. Tá? Agora, então você tem máximo e mínimo relativo. Como que eu posso dizer a respeito do zero? O teste da derivada segunda não te diz nada. Então, você pode usar o teste da derivada primeira. Então, aí eu vou deixar para vocês, mas se você usar o item C do teste da derivada primeira, você pode concluir que
o zero, né, esse ponto crítico, ele não é extremo relativo. Aqui o que eu quero observar também é o seguinte, um pouco da diferença do teste da derivada primeira para esse teste da derivada segunda. O teste da derivada primeira, você estuda o sinal da derivada primeira em intervalos, né? Aqui você está estudando o sinal da derivada segunda aplicado em valores, né? Você não está estudando o sinal da f duas linhas em intervalos. Você está estudando o sinal da f duas linhas no ponto crítico, né? O sinal da f duas linhas no ponto crítico, o sinal da f duas linhas no ponto crítico, né? Lá no teste da primeira, você estuda o sinal da derivada primeira no intervalo, né? Em intervalos em torno do ponto crítico. Aqui você estuda o sinal da derivada segunda no ponto crítico, tá? Não é no entorno dele. Que é até mais fácil de fazer, né? Saber o sinal de uma função aplicado num certo valor. Isso é bem mais fácil do que saber o sinal de uma função num intervalo. Então, pode parecer que o teste da derivada segunda é mais simples do que o da primeira, né? Mas cada caso é um caso. Às vezes é difícil calcular a derivada segunda, né? E você vê que o teste de derivada segunda, às vezes, ele não é conclusivo, né? Então, às vezes, o teste de derivada primeira, ainda sendo mais complicado, é mais recomendável, tá? Para você tirar informações. E aqui você tem o gráfico dela, tá? Então, você tem um máximo relativo no menos 1 e relativo no 1. E aqui, no zero, você não tem nem máximo e nem mínimo. Tá? E agora, essa conclusão de não ter máximo nem mínimo no zero só é possível pelo teste da derivada primeira, tá? Não pelo da segunda. Vamos falar aqui de extremos absolutos, né? A gente já viu extremos relativos, então que é máximo e mínimo relativo. Aqui a gente já vê extremos absolutos. Aqui tem a definição, e é bem simples. O máximo absoluto é o cara que tem a maior f dentro do domínio da função. Tá? E o mínimo absoluto é o que tem a menor f dentro do domínio, né? do domínio inteiro da função. Tá? Os relativos, eles são os caras que tinham maior f no intervalinho em torno dele, né? Então, no intervalinho em torno do cara, se ele é o que tem maior f, aí ele é um relativo. É o máximo relativo. Se no intervalinho em torno do x0 você tem um cara, ele é o que tem menor f, então ele é um mínimo relativo. Os absolutos são os que têm maior f e menor f no domínio inteiro da função. Então, por exemplo, se você olhar para esse exemplo aqui, né? Então você tem um máximo absoluto e mínimo absoluto, né? Esses dois valores seriam mínimos absolutos. Tá? E aí a função está definida nos reais, né? De menos infinita a mais infinita. Essa aqui, por exemplo, ela tem um mínimo absoluto, mas ela não tem máximo absoluto. Então, também está definida nos reais. Essa daqui não tem extremos absolutos. Não tem nem máximo nem mínimo absoluto. Não tem nenhum x0 ali que tenha a maior f de todas. Nenhum x0 que tenha a menor f de todas. Tá? Esse exemplo aqui também, né? Agora, aqui o domínio é o intervalo aberto AB. Não tem extremos absolutos, não tem máximo absoluto nem mínimo absoluto. Agora, esse aqui sim. Né? A função definida no intervalo fechado, ela tem máximo absoluto aqui no B e mínimo absoluto aqui no A. Tá? Então, às vezes você tem máximo absoluto, às vezes você tem mínimo absoluto, às vezes não tem. Tá? Como nos relativos também. Tá? Às vezes tem, às vezes não tem. Mas, sob certas condições, dá para garantir que sempre vai ter máximo e mínimo absoluto. Tá? A gente vai ver isso. Mas precisamente quando a função for contínua e você estiver trabalhando com ela no intervalo fechado. Né? Se seja uma função contínua no intervalo fechado, então sempre vai ter extremos absolutos. Então sempre vai ter máximo absoluto e mínimo absoluto. Tá? E aqui é a lógica de observação que todo extremo absoluto também é um extremo relativo. Né? Então o máximo absoluto ele é um máximo relativo. Né? O mínimo absoluto é um mínimo relativo. Né? Faz todo sentido. Se ele é o cara que tem a maior f dentro do domínio, ele é o cara que tem a maior f dentro do intervalinho ali no entorno dele. E o mesmo vale para mínimo. Tá? Então, você veja, a gente colocou alguns exemplos ali, então nem sempre tem extremo absoluto, né? Mas sob certas condições dá para garantir que existe, né? Que é o teorema do valor extremo aqui. Então, se a função for contínua num intervalo fechado, então ela tem um máximo absoluto e um mínimo absoluto em AB. Tá?
Então dá para garantir a existência disso. E aí, onde que ocorrem esses máximos e mínimos absolutos? Eles podem ocorrer nas pontas dos intervalos aqui, ou em pontos críticos. Né? A gente já viu que se você tem extremos relativos, né, a gente viu lá atrás, então ele vai ser ponto crítico. Né? E máximo e mínimo absoluto são extremos relativos. Né? Então, os máximos e mínimos absolutos eles podem ocorrer no interior do intervalo, né, aí nos pontos críticos que estão aqui dentro, ou nos extremos do intervalo, né, ou nas pontas, ou no A e no B. Né? Então, por exemplo, você tem um caso assim, né, função contínua definida no intervalo fechado. Então, você observa que aqui você tem um mínimo absoluto e um máximo absoluto. Então, mínimo absoluto e máximo. Tá? Então, você veja que isso aqui ocorreu em dois pontos críticos que estão aqui no intervalo AB. Né? Eles são pontos críticos, você vê que a derivada é zero neles, né? Reta tangente aqui horizontal. Aqui você tem um mínimo e um máximo. Mínimo e máximo absolutos. Também ocorrendo em pontos críticos. Né? Esse aqui é um ponto crítico, né? Que tem derivada zero, né? Reta tangente horizontal. E esse aqui é um ponto crítico que não tem derivada. Né? Ou seja, que é um bico aqui, não tem derivada nesse valor de x aqui. Tá? Mas pode ocorrer casos assim. Aqui você tem um máximo absoluto que ocorre num ponto crítico e aqui um mínimo absoluto que ocorre no extremo do intervalo. Né? Então, não necessariamente ocorre só em pontos críticos lá no meio do intervalo AB. Pode ocorrer nas pontas também. Então, aqui você tem o mínimo e máximo ocorrendo nas pontas. Mínimo e máximo. Então, você veja que aqui pelo gráfico você nem tem ponto crítico aqui no meio. Mas ainda assim tem um mínimo e um máximo. Tá? Então, esse teorema é para função contínua num intervalo fechado. Aí você consegue garantir que tem máximo e mínimo. E depois a gente vai ver como que dá para achar. Tá? Já que os possíveis, né, máximo e mínimo ocorrem ou nos críticos ou nos extremos, é fácil de achar. Tá? Agora aqui a observação é que tem que ser contínua e tem que estar no intervalo fechado. Tá? Se você omitir uma dessas hipóteses, talvez não tenha os dois. Tá? Talvez não tenha máximo e mínimo. Talvez não tenha até nenhum dos dois. Por exemplo, se você olhar para isso aqui, uma função que não é contínua. Essas bolinhas aqui são abertas, tá? Tanto essa quanto essa. Essa aqui até tem um mínimo absoluto, que ocorre aqui no 2, mas ela não tem máximo, tá? Porque essas bolinhas aqui são abertas. Tá? Então, quando você omite a continuidade, o intervalo pode ser fechado, mas ela não tem máximo. Tá? Ok. Essa bolinha aqui é aberta e essa está fechada. Não sei se dá para ver. A de cima aqui é aberta e essa está fechada. Tá? Então, se ela não é contínua, não dá para garantir a existência de um máximo, mesmo que tenha um mínimo. Tá? Se o intervalo também não é fechado, né? Aqui é uma bolinha aberta. Né? E aí pode ser que ela tenha esse comportamento aqui, então ela não tem máximo nem mínimo. Né? Ela vai só sempre crescendo aqui, então não tem máximo. E quando a bolinha é aberta aqui também não tem mínimo. Tá? Então, precisa ser contínua e precisa estar no intervalo fechado para garantir a existência desses dois. Tá? Depois a gente vai estudar como é que eu acho quando eu estou trabalhando num intervalo aberto. Tá? Intervalo aberto, um intervalo que tem um infinito ali nas pontas. Tá? Mas ainda assim eu vou estar sempre lidando com funções contínuas. Tá? Com funções contínuas tem bastante teoria para você dizer se tem máximo ou mínimo lá no intervalo. Vamos encontrar aqui extremos absolutos dessa função nesse intervalo. Né? Então, essa função é contínua nesse intervalo. Você veja aqui são raízes de índice ímpar, então pode entrar número negativo ali também, sem problema. Tá? Isso aqui é raiz cúbica de x a quarta, isso aqui é raiz cúbica de x. Né? Então pode entrar números negativos dentro dessas raízes aqui. Tá? Então ela é contínua. Então, como ela é contínua nesse intervalo aqui, ela tem extremos absolutos nesse intervalo. E aí esses extremos, né, ou eles ocorrem nas pontas, ou em pontos críticos ali no meio do intervalo. Então, tem que achar os pontos críticos, né, para começo de conversa. E como é que eu vou saber quem que é máximo, quem que é mínimo absoluto, a gente vê depois. Né? Então, você faz a derivada e ajeita aqui o máximo que dá, né, você tem ela assim. E aí você vê então que ela se anula quando aqui em cima se anular, isso ocorre no x igual a 1 oitavo, e ela não existe quando x for zero. Né? Isso aqui é raiz cúbica de x quadrado. Você tem dois pontos críticos. 1 oitavo e 0. Né? São pontos críticos que estão aqui dentro do domínio dela. Que você está trabalhando com ela só travada aqui.
Ok. Então você sabe que os extremos absolutos ou ocorrem nas pontas aqui, ou nos críticos. Tá? Não tem outra possibilidade. Agora, quem que vai ser máximo e quem que vai ser mínimo? Absoluto, né? Aí você calcula f de cada um e vê quem tem a maior e quem tem a menor. Né? Então, se você calcular o valor de f nesses extremos aqui, você tem isso e isso. Se você calcular o valor de f nos críticos, tem isso e isso. Você vê quais desses valores aqui tem a maior f, qual tem a menor. Né? Você observa que o menos 1 é o que tem a maior f. Então você tem um máximo absoluto no menos 1. O que tem a menor f é o 1/8. Então aqui no 1/8 a função tem um mínimo absoluto. Né? Então máximo absoluto no menos 1, porque ele é o que tem a maior f. E mínimo absoluto no 1/8, porque ele é o que tem a menor f. Tá? Então depois que você achou os pontos críticos, você testa aí para ver quem que tem a maior f, comparando, lógico, com os extremos, com as pontas do intervalo fechado. Tá? Eles também pode ocorrer extremos absolutos neles, como ocorreu aqui. Né? O menos 1 teve um extremo absoluto. Agora, aqui, né, quando a gente lidou no intervalo fechado, né, função contínua no intervalo fechado. Aí lá o teorema do valor extremo garante que tem máximo e mínimo absoluto. Tá? Agora, quando eu estou trabalhando com a função nos reais, por exemplo, uma função contínua, como é que eu posso garantir a existência desses máximos e mínimos absolutos? Você tem que olhar para o limite. Tá? Sob certas condições, você consegue concluir sobre a existência desses caras. Né? Então, vamos olhar para essa tabela aqui. Né? Então, nossas condições aqui, se você tende para menos infinito e mais infinito, né? E acontece isso aqui, né? Você não tem máximo absoluto, né? Mas você tem mínimo absoluto. Né? Nessas condições aqui, você tem um máximo absoluto, mas não tem mínimo. Né? Se a função, por exemplo, se eu olhar aqui, ela cresce sem parar e cresce sem parar, para as duas pontas. Né? Então, não tem como ter um máximo absoluto. Mas dá para garantir que tem um mínimo se acontecer essas duas coisas aqui. Tá? Aí você tem essas outras condições. Tá? Então, por exemplo, se você tem ela decrescendo sem parar ou crescendo sem parar, dos dois lados não tem mínimo absoluto. Pode ter mínimos relativos e máximos relativos, tá? Mas absolutos não. Tá? Por exemplo, se você observar aqui, esse morrinho aqui é um máximo relativo, né? Mas não tem absoluto aqui. Tá? Já que a função cresce sem parar e decresce sem parar, não tem como ter os absolutos. Tá? Mas ainda há a possibilidade de ter relativos. Tá? Basta você procurar os pontos críticos ali e usar o teste da derivada primeira ou o teste da derivada segunda. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então você tem esse polinômio de grau 4 e eu estou estudando ele nos reais. Tá? Então aqui eu vou omitir os cálculos dos limites, né? Mas se você observar, a função aqui tende para mais infinito quando x é para mais ou menos infinito. Tá? Ou seja, estou nessas condições aqui. Né? Quando eu vou para mais e para menos infinito, está dando mais infinito. Então ela não tem máximo absoluto. Mas ela tem mínimo, de acordo com essa primeira coluna aqui. Tá? Então ela não tem máximo absoluto. Né? Um limite desse aqui ter dado mais infinito já dá para dizer, olha, não tem máximo absoluto. Porque a função cresce sem parar, como é que você vai ter um cara ali que tem a maior f de todas? Né? Então um desses limites que já tem dado mais infinito já dá para garantir que não tem máximo absoluto. Mas quando os dois dão mais infinito, você garante que não tem máximo absoluto e tem um mínimo absoluto. Né? O fato dela ser contínua ajuda também. Tá? É o que permite garantir que vai ter um mínimo absoluto. Porque se não fosse contínuo, às vezes não teria nem mínimo. Tá? Então, vamos atrás desse mínimo. Esse mínimo ele tem que ocorrer num ponto crítico ali. Né? Se o cara é um extremo, né? Se tem extremo, então ele vai ter que ser um ponto crítico. Né? Então, nesse caso, os pontos críticos você tem sendo 0 e menos 1. E aí deixo para vocês acharem. Vai derivar esse cara e vai ver os valores que não tem derivada ou os que tem derivada nula. Você vai ver que é 0 e menos 1. Bom, você tem então um mínimo absoluto. Né? Ou ocorre no 0 ou ocorre no menos 1. Como que eu sei qual? Calculo a f deles e vejo qual que é a menor. A f do menos 1 é a menor de todas.
Então, o mínimo absoluto tem que ocorrer nele. Tem que ocorrer no menos 1. Tá? Certo? Então, você teve dois pontos críticos, um deles vai ser o mínimo absoluto. Pode ser que eles tenham a mesma f, né? Aí você tem os dois que são mínimo absoluto. Né? Se tivesse dado igual, né? F de menos 1 igual a f de 0. Mas não deu. Então, f de menos 1 é menor que f de 0. Então, o mínimo absoluto ocorre no menos 1. Certo? Então, assim que você lida quando você está lidando com a função nos reais. Tá? Você dá um estudo de limites aqui, para saber se a função cresce sem parar ou decresce sem parar. Né? Então, é estudar como que ela se comporta quando você joga ela para mais e para menos infinito. Tá? Isso aqui você teria o gráfico da função, né? 3x a 4. Então, você vê que tem um mínimo absoluto aqui no menos 4. E aqui no 0. Aqui é o 0. Aqui nem parece ser extremo. Tá? Talvez teria que fazer o teste da derivada primeira aqui. Tá? Ok. Tá. Então, assim que você lida com funções expandidas nos reais. Né? Então, a gente começou vendo ali função contínua no intervalo fechado tem máximo e mínimo. Né? Aí ocorre ou nas pontas dos intervalos ou nos críticos. E aqui agora estou começando a expandir um pouco o domínio da função para buscar os máximos e mínimos. Tá? Se você está lidando com ela no intervalo aberto, também você pode buscar máximos e mínimos. Pode ser que não tenha, né? Mas você pode buscar olhando para o comportamento da função quando você se aproxima do A e do B. E de acordo com essa tabela aqui, né? Se você tem esses dois limites aqui, você tem um mínimo absoluto, mas não tem máximo. Né? Esses dois limites você tem um máximo absoluto e não tem mínimo. Agora, esses aqui não tem nem máximo nem mínimo absoluto, mas pode ter relativo. Tá? Aqui, mesma coisa. Não tem nem máximo e nem mínimo absoluto, mas pode ter relativo. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Então, agora estou lidando com intervalo aberto. Veja que o intervalo aberto ou os reais inteiros são um pouco mais delicados. Né? Precisa de um pouco mais de ferramenta para avaliar se tem ou não máximo absoluto. Aí, depois de descoberto se tem ou não, você vai atrás usando o teste da derivada primeira, o teste da derivada segunda. Né? Então, vamos olhar para isso aqui. Se você observar, a função vai para menos infinito quando o x vai para 0 mais, né? E quando o x vai para 1 menos, né? pela esquerda. Né? Então, você está nessa situação aqui do meio, né? Da segunda coluna. Né? Então, você não tem mínimo absoluto. Né? O fato de um desses limites dado menos infinito já diz que não tem mínimo absoluto. Né? A função cai sem parar, ela decresce sem parar, não tem como ter um mínimo absoluto. Mas os dois aqui terem dado menos infinito, garante que tem um máximo absoluto nesse intervalo. Né? Olha, esse cara sendo um máximo absoluto, né, ele é um extremo também relativo. Né? Então, isso vai ocorrer num ponto crítico. Né? Então, esse máximo absoluto deve ocorrer em algum dos pontos críticos que estão aqui dentro. Né? Se você for achar os pontos críticos, você vai ver que vai ter 0, 1 e meio. Né? Os caras que ou não têm derivada ou que têm derivada zero. Agora, observe o seguinte. Você está lidando com a função no 0, 1. Desses pontos críticos que você achou, só o meio que está aqui no domínio. Né? Então, o 0 e o 1 não estão no domínio da função. Logo, o máximo absoluto que tem que ocorrer em ponto crítico, né? Ele ocorre no meio. Tá? Então, não tem muito o que fazer. Não tem que calcular a f desses caras e ver quem que tem a maior. Né? Até porque esses caras não estão no domínio dela. Né? Como é que você vai calcular f de 0? Não tem como. Nem f de 1. Então, assim, você tem só o meio aqui que serve como máximo absoluto. Apesar de você tem esses três pontos críticos, os que estão no domínio da função, é só o meio. Tá? Então, ele necessariamente tem que ser o máximo absoluto. Já que não tem mínimo absoluto, né? Só tem máximo, então tem que ser o meio, já que é o único que deu aqui. No caso anterior, a gente viu que tinha dado 2 lá, a gente teve que calcular os dois, ver quem que é maior e quem que é menor. Né? Para saber quem que era o mínimo absoluto. Aqui só deu 1, então vai ter que ser o máximo. E aqui uma observação é que quando você tem um só extremo relativo, né, numa função contínua, lógico, aqui a gente vai só lidando com funções contínuas,
dá para você afirmar que ele é absoluto. Né? Porque às vezes achar extremo relativo é mais simples. Tá? E se você tiver um só, aí ele vai ser absoluto também. Por quê? Porque para achar extremo relativo a gente tem duas ferramentas, né? Que é o teste da derivada primeira e o teste da derivada segunda. Né? Então eles são bons para avaliar. Né? Aqui quando eu falo intervalo, é um intervalo aberto, um intervalo que tem um infinito num dos lados. Tá? Porque se era contínuo no intervalo fechado, a gente já viu como é que acha. Né? Aquele, pelo teorema do valor extremo lá. Né? Contínuo no fechado tem extremos absolutos. E aí você faz aquele esquema que a gente faz. Né? Ou ocorre nas pontas, ou ocorre nos pontos críticos lá no meio. Né? Aqui é o intervalo aberto. Aberto ou com infinito. Né? Então, se ela tem apenas um relativo, então esse cara tem que ser absoluto. Né? Se pensar visualmente, faz todo sentido. Né? Supor que você tem aqui um cara que é máximo relativo. Né? Só tem ele de máximo relativo. Olha, então ele tem que ser absoluto. Não pode ter ninguém com uma f maior que a dele. Né? Sendo ela contínua, se vai ter alguém com f maior que a dele, ela vai ter que subir para cima aqui. Né? Vai ter que ultrapassar essa altura aqui. Né? Olha, mas na hora que ultrapassa essa altura do valor da f, né, isso provoca um segundo relativo. Né? Mas se você sabe que ele é único, né, então não pode acontecer isso. Né? Porque na hora de passar essa altura aqui, você cria um segundo extremo relativo. Né? Então você criaria mais de um extremo relativo. Então, de fato, se você tem um só relativo, ele tem que ser absoluto. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos verificar se isso aqui tem extremos absolutos nesse intervalo. Essa função é contínua, né? Exponencial é a composição de contínuos. Exponencial é contínua e esse polinômio de grau 3 é contínuo. Composta é contínua. Só que quando a função vai para mais infinito, quando eu vou para mais infinito, né? Veja que é o domínio aqui, então você tem que ver o que acontece quando você corre para o mais infinito. Né? Então você já dá para garantir que não tem máximo absoluto. Né? Porque a função cresce sem parar quando o x vai crescendo. Então não tem um valor que tenha maior f de todos ali. Agora, você tem que ver como é que ela se comporta quando você chega aqui perto do zero. Né? Ela tende para 1 quando você tende para 0. Se colocar 0 aqui, vai dar e de 0, que é 1. Né? Então ela tende para um número quando você tende para o 0. Então isso aqui ainda te dá uma possibilidade de ter mínimo absoluto. Né? E esse mínimo tem que ocorrer num ponto crítico, logicamente. Né? Qualquer extremo, se existe, ocorre num ponto crítico. Quando você está no intervalo aqui, né? Já que você não está falando de intervalos fechados. Né? Se tivesse um intervalo fechado, poderia ter um extremo na ponta do intervalo. Mas no caso do intervalo aberto, não. Ok, então, se você acha os pontos críticos aqui, né, 0 e 2, né, você verificar, deriva e ver quais os valores que tem derivada nula ou os que não tem derivada. Agora, desses aqui, o único que está no intervalo que você está estudando é o 2. Né? Então, você só tem um ponto crítico no domínio. Né? Então, ele tem que ser mínimo absoluto, né? Porque a gente já viu que não tem máximo. Então, só tem possibilidade de ter mínimo. Né? E agora, se você usar o teste da derivada segunda aqui, né, você vê que, bom, antes tem que mostrar que ele é um relativo, né? Então você tem esse ponto crítico, mas eu ainda não sei se ele é um extremo relativo, né? Porque ser ponto crítico não garante que é extremo. Né? Você usa o teste da derivada segunda, né? Veja que aí você tem que calcular a derivada segunda disso aqui. Como essa derivada segunda deu positiva, então esse camarada aqui, ele é um mínimo relativo. Né? Mas como ele é o único relativo no intervalo que você está estudando a função, ele é um mínimo absoluto. Tá? Então, aqui você viu que você tem esse ponto crítico no domínio. E aí você foi mostrar que ele é um mínimo relativo. Como que você fez isso? Usando o teste da derivada segunda. Poderia usar o teste da derivada primeira. Né? Mas nesse caso aqui, o da derivada segunda é bem mais tranquilo. E aí, sendo o único relativo, o único mínimo relativo, ele tem que ser o mínimo absoluto. Tá? Certo? Então, aqui nessa primeira linha a gente concluiu que ele não tem máximo absoluto.
estudando o comportamento aqui quando você se aproxima do 1, né? Você tem uma possibilidade de ter mínimo absoluto, né? Porque se esse limite aqui, quando você fosse para o zero, desse menos infinito, também não teria mínimo absoluto, né? Poderia ter mínimo ou máximo relativo, né? Mas não tem mínimo absoluto. Então, se aqui desse mais infinito, quando x vai para zero, não teria também mínimo absoluto, tá? Mas como deu um número, tem essa possibilidade ainda de ter. E vai ter num ponto crítico. Ok, acho que esse é o slide final. A gente pode terminar por aqui.